Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula sobre registro civil. Não gostaria de chamar de aula, apenas um compartilhamento de informações importantes. Meu nome é Sara Gama, eu sou juíza de direito no estado do Maranhão, sou associada da Abrafinge, coordenadora dessa associação aqui no estado do Maranhão, e trabalhei algum tempo em 2 gestões da Corregedoria, exatamente na pasta de registros públicos. Sou uma apaixonada por registros públicos, entendo que eles são essenciais, fundamentais para a nossa vida, porque eles são exatamente a nossa memória, a memória da nossa sociedade. Daí a importância da gente tratar desse tema de registro civil para as pessoas, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas. No caso aqui, especificamente, nós vamos tratar como enfoque para as pessoas físicas. O registro civil, no que diz respeito às pessoas físicas, você pode passar o slide, por favor. O registro civil, no que diz respeito às pessoas físicas, ele pode ser feito para diversas finalidades, né? O mais conhecido de todos é o registro civil de nascimento. Ou seja, todos nós, quando nascemos, temos o direito de ser registrado, e ali nós recebemos uma série de informações que vão fazer parte da nossa vida. Mas esses registros, os registros civis, eles nos acompanham pela vida toda. Por uma série de situações que nós vamos resolver, eles vão estar sempre nos acompanhando. E aí, outros exemplos, porque não é apenas o registro de nascimento que é importante, né? Registro de casamento, ou de uniões estáveis, nas interdições, nas emancipações, e até ao final de nossa vida, quando se extingue a nossa personalidade com o outro. Todos esses momentos, eles serão registrados, fazendo parte da nossa personalidade. E aí a gente fala em personalidade, por favor, o próximo slide. É muito importante esse tema relacionado ao registro civil de nascimento, porque no registro civil de nascimento, nós contemos uma série de informações que fazem o nosso patrimônio imaterial. No nosso registro civil, quando nós nascemos, né, nossos dados são lançados no acervo de uma serventia extrajudicial, né, e ali nós damos início, formalizamos a nossa personalidade. De acordo com o Código Civil, a personalidade civil da pessoa natural começa com o nascimento com vida, sendo colocado desde a salvo os direitos do nascituro. Ocorre que, se nós não registrarmos esse nascimento, né, todos esses direitos que fazem parte do nosso patrimônio imaterial, que integram a nossa personalidade civil, eles ficam no limbo. Daí a importância do registro civil de nascimento para, digamos assim, formalização da nossa personalidade civil, né? Porque o que é a personalidade civil? A personalidade civil da pessoa natural, né, é aquela aptidão que ela adquire para exercitar direitos e deveres. A gente não pode com personalidade com capacidade, né? A nossa personalidade, como já dito, ela passa a existir, a personalidade civil, desde o nascimento com vida, ou seja, desde o nosso nascimento com vida, nós já podemos exercitar direitos e assumir deveres. Agora, se somos capazes de exercitá-los pessoalmente por meio de representantes, isso é um instituto que está relacionado com capacidade civil, e aí nós não vamos entrar nessa seara, mas é importante a gente fazer essa distinção. O importante é nós sabermos que, ao nascermos, ao nascermos com vida, nós adquirimos uma personalidade civil, que é um patrimônio
imaterial nosso, né? E aí eu acho interessante, eu coloquei essa figura, eu achei ela muito interessante, porque uma figura, digamos assim, de uma pessoa, de uma persona sem rosto, sem características, né? Porque o que formam as características das pessoas são exatamente todos os dados relativos à personalidade. Por favor, próximo slide. Ao nascermos, como eu já disse, nós temos direito a sermos registrados e ali vão dados relativos à nossa personalidade, né? E, propositalmente, eu coloquei essa figura que eu achei muito linda, de crianças das mais diversas cores, das mais diversas raças, com sorrisos, né? Porque são crianças, cada uma com sua característica, exercitando o direito, né? Que estão, digamos aqui, representando simbolicamente cada um com a sua personalidade. O que vem a ser essa personalidade? Como eu já disse, é um patrimônio imaterial, é a nossa aptidão de exercitar direitos e exercer deveres, e ela é um direito complexo na medida em que ela integra uma série de outros direitos que são formalizados através do registro civil. Quais são esses direitos que estão lá no nosso registro civil de nascimento? Digamos assim, essas informações que formam essa personalidade. O nome, o nosso nome, é um dos direitos que nós temos quando nascemos, que integram a nossa personalidade civil, e ele vai lá para o nosso registro civil, né? E a nossa personalidade é uma coisa assim tão importante, né, que nós estamos no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. E a gente pode dar um exemplo disso, de relação, digamos assim, de proteção à nossa dignidade, de quando nós nascemos, nós temos o direito de receber um nome que não seja ridículo. O artigo 55 da Lei de Registros Públicos, ela prevê que o oficial de registro civil das pessoas naturais se recuse a registrar, a colocar, a lançar no registro civil um nome que exponha aquela criança ao ridículo. Outro item também, que é muito importante, que faz parte também da nossa personalidade, é a questão do sexo, né? E aí, nesse caso específico, é bom nós lembrarmos, nós não vamos entrar aqui na discussão de gênero, né? Mas eu vou citar um exemplo muito importante também relativo à proteção de direitos, no que diz respeito ao sexo, que é um provimento do Rio Grande do Sul, de iniciativa da desembargadora Denise César, né, que é o provimento número 16 de 2019, que ele trata da anomalia de diferença sexual, ou seja, são aquelas crianças que, quando nasce, é impossível, não há como se identificar a qual sexo ela pertence. Isso pode ocorrer, né, e essa criança tem o direito, de acordo com esse provimento do Rio Grande do Sul, que já regulamentou essa situação ali naquele estado, da federação, da criança ser registrada inicialmente sem sexo, e, posteriormente, quando esse sexo foi identificado por exames médicos, ele vai ser, então, lançado no registro civil. Outro item super importante, que faz parte do nosso registro civil, é a questão da filiação, né? Nós temos o direito, né, de termos a nossa filiação lançada ali no nosso registro civil, que integra a nossa personalidade, se for possível o conhecimento disso, porque há a situação também das crianças expostas, que são aquelas crianças que não é possível se verificar a origem da filiação, né? Quem é o pai, quem é a mãe. Então, essa criança ela vai ter o seu registro civil sem essa informação, e essa não informação também integra a sua personalidade. Mas o direito à filiação é uma coisa assim tão importante que a própria Lei 8.560 ela prevê que as crianças que vão ser registradas numa serventia de registro civil, onde não se declara o nome do pai, né,
ou o nome da mãe, o que vai se buscar, o que vai se fazer é uma investigação oficiosa de paternidade. No nosso registro civil também, nós temos informações que dizem respeito à nossa origem. E esse tema, hoje em dia, é um tema que está sendo tratado a nível internacional, com relação, sobretudo, nas adoções internacionais. Ou seja, uma criança que ela é adotada, ela tem o direito de, se quiser saber a sua origem, buscar as autoridades consulares do país de origem do seu nascimento para saber informações a respeito da sua origem biológica. E aí são informações que estão relacionadas ao local de nascimento, inclusive relacionadas até à sua ficha médica, processo de adoção, que tudo ali consta. Vejam a importância disso. Imaginem uma criança que é adotada, por exemplo, no Brasil, mas por pais estrangeiros, vai para um outro país e ali se descobre uma doença genética. Essa criança ela tem direito a saber a sua origem biológica, até para poder viabilizar, eventualmente, o tratamento. Né? Então, todos esses são direitos relativos à nossa personalidade que estão ali guardados, registrados onde? No nosso registro civil de nascimento. E esse tema é um tema de tamanha relevância que ele é previsto e foi debatido num dos ODS da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Por favor, o próximo slide. A Organização das Nações Unidas se reuniu, inclusive no Brasil, no ano de 2012, e eles lançaram 17 ODS, que são todos voltados à proteção do ser humano, né? Proteção do meio ambiente, no qual o ser humano vive, proteção da vida, né? da sua, digamos assim, possibilidade de sobrevivência, de subsistência. Então, são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que abordam vários aspectos. E o objetivo 16, ele está relacionado exatamente a que o ser humano tenha direito a instituições que sejam eficazes, né, e que ele possa ter acesso à justiça. Mas para que esse objetivo de desenvolvimento sustentável, número 16, seja alcançado até o ano de 2030, há uma meta, que é a meta 16.9, é de que os países que aderiram aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles têm que fornecer, até o ano de 2030, identidade legal para todos, e aí, nesse aspecto, está incluído o registro de nascimento, que é um dos nossos tipos de registro civil. Então, vejam a importância na comunidade internacional do registro de nascimento. O próximo slide, por favor. O registro de nascimento, ele é tão importante que ele está previsto como um direito para crianças e adolescentes em tratados e convenções internacionais, mas não só para crianças e adolescentes. Aqui nós estamos fazendo um enfoque da infância e juventude, mas ele é um direito para todos. A Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que no Brasil foi promulgada pelo decreto 9.971 de 90, ela prevê o seguinte, lá no artigo 7º, a criança será registrada tão logo ela tenha o seu nascimento, ou seja, tão logo após o seu nascimento. E desde o momento em que ela nasce, ela já tem direito a um nome, uma nacionalidade. Vejam como o direito à personalidade já está aí sendo delineado nas convenções e tratados internacionais e garantido para todas as crianças e adolescentes. Próximo slide, por favor. O Brasil também ele aderiu ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, através do decreto 592 de 92, que prevê lá,
no seu artigo 24, que toda criança ela deve ser registrada imediatamente após o seu nascimento. E ela tem direito de receber um nome. E aí, a gente vem trazendo esse histórico, e os senhores podem se perguntar, mas isso parece ser uma coisa tão simples, parece ser uma coisa assim tão do nosso dia a dia, por que a gente está falando isso? Será que isso efetivamente tem relevância? Né? Então, eu gostaria de trazer para os senhores, a título de reflexão, um trecho da obra, por favor, o próximo slide, de um autor nacional que eu gosto muito, que é Graciliano Ramos. E ele escreveu uma obra chamada Vidas Secas. Por favor, o próximo slide. Em Vidas Secas, ele tratou de uma série de aspectos, né? Ele trata, em Vidas Secas, ali, as personagens são um núcleo familiar muito pobre, que vive no sertão, composto pelo pai, que se chama Fabiano, pela mãe, que se chama assim, a Vitória, por duas crianças que não possuem nomes, e você pode ler o livro todo, e eles vão ser sempre chamados de filho mais velho e filho mais novo, por uma cachorrinha, uma cadela chamada Baleia, e também por um papagaio que está no início da história, mas não está no fim. Eu não vou contar isso aqui para não dar spoiler, porque eu convido todos os senhores a lerem esse livro de extrema importância para a nossa cultura, para o nosso patrimônio imaterial e para a nossa realidade. E num dos trechos do livro, de Vidas Secas, logo no início do livro, é a primeira parte do livro, Graciliano Ramos, ele diz o seguinte, uma das primeiras frases: na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro e estavam cansados e famintos. Faziam horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar, sem a Vitória com o filho mais novo, escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano, sombrio, cambaio, a espingarda de pederneira no ombro, o menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Se os senhores leem o livro todo, do primeiro ao último capítulo, os senhores vão perceber que essas duas crianças são o tempo todo chamadas nesse livro de filho mais velho e filho mais novo, ou menino mais velho e menino mais novo. E isso é um fator que nos chama a atenção e nos suscita a reflexão. Por quê? São crianças, e o livro ele transparece isso, uma mazela, uma realidade do nosso país, de crianças não registradas. Essas crianças simbolizam crianças do nosso país que nasceram, mas que sequer receberam um nome ou um documento de registro civil de nascimento. Por favor, o próximo slide. E a gente pode pensar assim, poxa, mas isso é uma coisa que só acontece lá no livro de Graciliano Ramos, em Vidas Secas, lá para os sertões, para comunidades ribeirinhas, para indígenas, para esse pessoal que mora nas regiões mais longínquas, porém não é verdade. Eu, na corregedoria, tive a oportunidade de resolver situações, de intermediar situações para regularizar o registro civil tardio de pessoas que já eram adultas. E aí eu trago para os senhores, nesse próximo slide, uma situação bem recente, uma notícia de 2021 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão, onde diz o seguinte: mulher resgata registro de nascimento tardio à distância. Ou seja, essa notícia é de 14 de julho de 2021, e está lá no site da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão, onde a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão teve a oportunidade de dar decisão. Eu não estou mais na corregedoria, mas ressalto a diligência desse órgão, no sentido de ter intermediado, né, e providenciado para que essa mulher, com 32 anos, tivesse a oportunidade de ter acesso ao seu registro civil, porque ela estava impedida
inclusive de receber atendimento médico no estado do Rio de Janeiro. Então, vejam que isso é uma realidade grave, séria, e existe no nosso país, nos grandes centros. E nós temos que dar muita importância para o registro civil. Mas para que a gente dê essa importância ao registro civil, é importante também que a gente saiba alguns detalhes para que nós possamos orientar, para que nós possamos informar, porque informação é poder. Né? E nós temos a obrigação de, enquanto estudantes de direito ou profissionais da área do direito, multiplicar a informação, sermos disseminadores de informação para que nós consigamos ajudar pessoas a que elas efetivem os seus direitos, para que elas tenham acesso aos seus direitos, né, e possam ter dignidade, possam dar efetividade a esse direito constitucional da dignidade da pessoa humana. Por favor, o próximo slide. As pessoas sem registro, o slide anterior, por favor. As pessoas sem registro, elas incidem numa categoria, essa, digamos assim, sociedade à margem, que não tem registro no nosso país, elas incidem numa categoria de pessoas que nós chamamos acometidas pelo subregistro. Isso é uma chaga, é um problema do nosso país, mas não apenas do nosso país, de vários países no mundo. Daí a preocupação da Organização das Nações Unidas em estabelecer um objetivo dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis voltados para a garantia da consecução desse direito. Né? Então, essa chaga no Brasil é chamada de subregistro. E o que é esse subregistro? É exatamente o déficit que ocorre entre nascimentos e os registros não lavrados. Existe um limbo aí nesse meio termo, ou seja, de pessoas que nascem e não são registradas, que estão categorizadas nessa situação de subregistro. O próximo slide, por favor. O subregistro no nosso país, próximo slide, por favor. O subregistro no nosso país, ele alcança 70 mil crianças, segundo dados do IBGE de 2018. É uma população enorme, gente. E aqui a gente está falando de crianças, nós não estamos falando do número de subregistro de adultos, que é um outro quantitativo que também existe, de pessoas que nasceram, mas não existem de fato para o Estado. E isso é um grande problema, né? Porque isso inibe políticas públicas, isso inibe que essas pessoas exercitem uma série de direitos, como, por exemplo, até ter acesso à saúde pública. Né? E elas não podem ter outros documentos, porque quem não tem um registro civil não pode ter outros documentos, como um título de eleitor, né? Uma identidade, um CPF, essas pessoas elas virem à margem da sociedade. No Maranhão, o estado onde eu trabalho, onde eu sou magistrada, o número de subregistro é de 6,4%, o que significa que a cada 100 nascimentos, 6 bebês não são registrados. Isso é um número muito alto, se a gente for comparar com a média de registro civil, que é de subregistro civil no Brasil, que é de 2,7%, ou seja, no Brasil, aproximadamente 3 crianças, 2,7 a gente aproxima para 3, aproximadamente 3 crianças de cada 100 que nascem não são registradas. É um número alto, né? Um número alto de pessoas que não têm um documento mínimo, que é a base para que elas tirem outros documentos, para que elas exercitem seus direitos, para que elas assumam deveres, enfim, para que elas exercitem a sua personalidade civil, né? Que é um direito que elas possuem. As piores taxas de subregistro civil são no Norte, Nordeste e no Centro-Oeste. E nós precisamos ter conhecimento desses fatos, porque, enquanto profissional de direito, nós podemos ajudar e muito com informações muito simples. O próximo slide, por favor. Ainda há pessoas que acreditam que o registro civil é pago. O primeiro registro civil ele é gratuito. Está lá na Constituição Federal e no artigo 5º da Lei de Registros Públicos. A pessoa, ao nascer, a mãe ou o pai,
ele pode se dirigir ao cartório com a declaração de nascido vivo, que é um documento que é entregue pela doula, pela parteira, ou pelo hospital, e com aquele documento ela vai tirar a certidão de nascimento, que é o primeiro documento civil que nós, digamos assim, adquirimos e nos formalizamos enquanto pessoas diante do Estado. O prazo para que a gente tire esse registro civil é de 15 dias depois do nascimento, mas ele pode ser prorrogado até 3 meses, desde que o local de nascimento ele seja distante até 30 quilômetros da serventia mais próxima onde ele nasceu. Isso está tudo na lei de registros públicos. O registro de nascimento ele é feito numa serventia extrajudicial, do local onde a pessoa nasceu, e é muito importante a gente falar que a capilaridade das serventias extrajudiciais é imensa. As serventias extrajudiciais, elas são um serviço delegado pelo Poder Judiciário a pessoas que fazem concurso público e assumem a titularidade de um cartório, que é o Registro Civil das Pessoas Naturais, e elas existem em diversos locais, até, inclusive, que não são sede de comarca. Então, a criança, quando nasce, o seu pai ou sua mãe pode se dirigir à serventia de registro civil de nascimento para tirar gratuitamente a primeira certidão de nascimento. E também, hoje em dia, exatamente para combater o subregistro, essa chaga que nós temos, que é das pessoas não registrarem os seus filhos, o Conselho Nacional de Justiça, ele lançou, o próximo slide, por favor, um provimento, né, que é o provimento número 13, onde ele prevê a instalação de unidades interligadas nas maternidades. O que seriam essas unidades interligadas? De maneira bem simples, as unidades interligadas, elas funcionam como se fosse um braço no cartório dentro do cartório de registro civil, dentro da maternidade, para que a criança já saia da maternidade devidamente registrada. Essas unidades interligadas, né, e as próprias serventias de registro civil das pessoas naturais, hoje em dia, elas funcionam todas integradas a uma Central Nacional de Registro Civil, exatamente para facilitar a regulamentação da documentação, ou seja, se uma determinada mãe, ela é de um estado, mas ela está grávida, viajou para outro, e ali ela teve o seu bebê, mas ela quer que o seu filho seja registrado no seu estado de origem, ela pode, por meio dessa central de registro civil ou das unidades interligadas, fazer o registro do seu filho como tendo nascido no seu estado de origem, porque isso tem a ver o quê? Com naturalidade, que é um direito da personalidade, é uma das informações da personalidade, do nosso patrimônio material, e é muito importante que nós saibamos de tudo isso, porque às vezes a gente pensa que a gente é obrigado a registrar o filho no local onde a gente nasceu, onde a criança nasceu, né? E colocar nele ali a naturalidade do local de nascimento, do estado de nascimento, e não necessariamente. A lei permite que essa criança seja registrada no estado de origem dos seus pais. Essas são as informações principais que nós tínhamos a passar a respeito do registro civil, né? E que não são apenas esses registros que são feitos e são relacionados à pessoa civil, como nós dissemos no início da nossa conversa, né? O registro civil, no que diz respeito às pessoas naturais, ele é feito em diversas outras situações para resguardar nossos direitos, como, por exemplo, o nosso casamento, a nossa união estável, que pode ser feito num tabelionato de notas, por meio de escritura pública, né? Uma interdição, que é o caso das pessoas que são doentes, acometidas por uma doença mental, uma pessoa idosa, com Alzheimer, por exemplo, ela pode ser interditada, e essa interdição que é feita em juízo, ela tem que ser registrada lá no Registro Civil das Pessoas Naturais, junto
ao registro onde foi feito o nascimento da pessoa, no livro E da primeira circunscrição do local onde a pessoa nasceu, essa sentença tem que ser registrada, de forma que essa informação seja publicizada, garanta e resguarde direitos para que os seus curadores possam praticar os atos da vida civil, representando aquela pessoa que está interditada. Isso também é registro civil. Uma emancipação, um jovem que vai estudar fora, vai morar em outra cidade, precisa praticar atos bancários, precisa praticar atos da vida civil, e está longe dos seus pais, que não podem estar ali resolvendo tudo para ele a todo momento, ele pode ser emancipado, né? E essa emancipação pode ser feita por escritura pública, e essa informação tem que ir lá também para o registro civil das pessoas naturais, né, de forma que esse jovem possa exercitar com plenitude a sua emancipação. Importante a gente registrar aqui que a emancipação ela não se confunde com maioridade. Um jovem emancipado não significa que ele vai poder pegar um carro e dirigir e tirar a habilitação. São coisas diferentes, e isso é importante a gente saber, né? E também o nosso óbito, que é um dos últimos atos formalizados da nossa vida civil, porque ele extingue a nossa personalidade jurídica, ele também é registrado no registro civil das pessoas naturais, e tudo isso vai para o nosso acervo, vai para a nossa história e dos nossos familiares, e vejam a importância disso para toda a nossa vida. Então, feitas essas observações, eu convido todos os senhores a lutarem para que todas as pessoas sejam registradas, para que todas as pessoas, próximo slide, por favor, para que todas as pessoas tenham o seu registro civil, orientem aquelas pessoas mais humildes, com menos acesso à informação, para que elas se dirijam ao cartório, para que elas consigam tirar o seu registro de nascimento, até para que elas tenham acesso à documentação básica, porque todo o restante da documentação civil é derivado do nosso primeiro registro, que é o registro civil de nascimento das pessoas naturais, e isso é muito importante para que nós possamos exercitar a nossa cidadania, porque o registro civil é cidadania. Então, eu desejo a todos os estudantes de direito, né, que sejam conceptores, que sejam garantidores desse grande direito inerente à nossa personalidade e da nossa dignidade enquanto pessoas humanas, que é o registro civil de nascimento. Obrigada.